Olá, hoje o nosso assunto é algo meio que litigioso. Eu sou o Vinícius Santana e você está no The Bee Collector. Vídeo destinado ao colecionador adulto. Se não for o seu caso, peça aos seus pais. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao The Bee Collector, o seu canal de unboxing, reviews e, é claro, notícias, novidades, documentários a respeito de Barbies colecionáveis. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho a respeito da briga entre a MGA e a Mattel, que estourou essa semana, se você não ficou sabendo. E aí, para poder falar um pouquinho disso, a gente vai voltar no passado, a gente vai voltar no tempo para conversar, para explicar de onde vem essa treta toda. Acompanhe. Mattel e MGA, juntamente com a Hasbro, formam o time das grandes marcas de boneca no mercado hoje. Acostumadas com uma concorrência acirrada, nenhuma dessas empresas, com perdão do trocadilho, está aí para brincadeira. Porém, desde 1959, nenhuma boneca ameaçou tanto o reinado da Barbie como boneca dominante do que a Bratz. Até a criação da Barbie, as meninas brincavam especialmente apenas com bonecas que imitavam bebês. As crianças se espelhavam em suas mães e se preparavam para um futuro de uma dona de casa. Com o surgimento da Barbie, as meninas puderam finalmente se enxergar de uma forma diferente. Elas estavam diante de inúmeras possibilidades de profissões e estilo de vida. Tudo isso combinava com a revolução que estava acontecendo nos Estados Unidos na década de 50. Com a saída da população masculina para a guerra, as mulheres passaram a exercer funções que antes eram exclusivamente masculinas. Passaram a comandar seus destinos, suas propriedades, sua família. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os soldados sobreviventes voltaram para os Estados Unidos para encontrar suas mulheres muito mais independentes do que quando as deixaram. Os americanos estavam entrando no que ficaria conhecido como o Baby Boom. Uma nova classe média se formava, com acesso a muito mais conhecimento, estudo e tecnologia. A Barbie nasceu no contexto da Revolução Feminista e passou a ser o modelo de estilo de vida americano. Reinou sozinha por cerca de 40 anos, dominando mais de 90% do mercado de bonecas. Fez parte de uma geração de mulheres mais independentes e mais conscientes do seu papel como agentes ativos dentro de uma sociedade altamente patriarcal. A despeito disso, também foi associada a um estilo de vida fútil, consumista e com ideias de beleza pouco realistas e extremamente severos. Essa história começa muito antes de a Bratz chegar ao mercado, com um homem chamado Brian Carter. Mas quem foi Brian Carter? Você pode estar se perguntando. Ele foi designer da Mattel e, para o bem ou para o mal, fez a sua marca na empresa. Estabelecido em Los Angeles, fez um estágio e futuramente foi contratado para ser designer da Barbie. O sonho dele era ser um reconhecido designer internacional, e ele enxergava na Barbie e na Mattel uma oportunidade de ser catapultado no universo fashion. A dura realidade, no entanto, é que a Mattel se mostrou uma empresa extremamente engessada e acomodada sobre o sucesso de sua principal linha de bonecas. Carter chegou, inclusive, a ser promovido a designer da linha Collector, tendo criado, por exemplo, a linha Hollywood. Extremamente criativo, ele tentou trazer para a mesa diversas ideias. Em uma ocasião, ele chegou a criar um corpinho mais realista para a Barbie, que foi proeminentemente descartado por seus superiores. Ele percebia ainda que nem sempre as melhores ideias eram necessariamente as que eram escolhidas para serem produzidas. Assim como outras empresas que acabam se tornando grandes, inchadas e ineficientes, a Mattel lidava com muita política e troca de favores, de forma que as pessoas dependiam de algo a mais do que talento para terem suas ideias cogitadas e passadas para a linha de produção. Após ver um anúncio publicitário em que modelos apareciam com as suas medidas bem desproporcionadas, ele desenvolveu a sua linha de bonecas. Ele montou biografias, escolheu nomes, personalidades e pensou em uma das características mais marcantes da Bratz: a diversidade. Carter não chegou a mostrar suas ideias para os superiores da Mattel.
Ele havia assinado um contrato com a Mattel em que ele passava a propriedade intelectual de tudo o que ele fazia no período de trabalho para a posse da Mattel. A lei americana ainda afirma que se você for contratado para um trabalho criativo, tudo aquilo que você produzir, dentro da área em que foi contratado, pertence ao contratante. Acuado após diversas tentativas infrutíferas de tentar trazer algo diferente para a linha Barbie, ele preferiu mostrar seu novo projeto para uma companhia bem menor, chamada MGA. A MGA é uma empresa norte-americana, foi fundada em 1979. Na década de 90, era chefiada pelos irmãos Lorian. Na década de 90, após sair do mercado de exportação e importação e ter passado por um período como revendedora de videogames, a MGA se consagrou como fabricante de brinquedos. Foi nesse cenário que Isaac Lorian recebeu um designer chamado Brian Carter que queria lhe apresentar uma ideia para uma nova linha de bonecas fashion. Carter apresentou a ele um conjunto de sketches de uma linha de bonecas chamada Bratz. Apesar da empolgação e detalhamento que Carter demonstrou, Isaac não gostou do que estava sendo apresentado. Para ele, se tratavam de bonecas feias e desproporcionais. Isso mudou, no entanto, quando a sua filha viu os desenhos e adorou a ideia. Sem saber, no entanto, que Carter tinha um contrato com a Mattel, ele resolveu apostar na ideia. Eles fizeram um contrato para pagamento de royalties e pagou os direitos de uso da futura linha Bratz. O contrato, no entanto, tinha uma cláusula que muitos acreditam ter passado despercebida aos olhos de Carter. Se a MGA fosse processada a qualquer momento, ele teria que devolver todo o dinheiro arrecadado com royalties para a MGA. Isaac, no momento sócio majoritário da empresa, também era uma pessoa problemática. Sem muito pensar, ao ver as possibilidades de ganho sobre a linha Bratz, ele alterou as contas para que o irmão pensasse que a empresa estava em declínio e comprou os 45% pertencentes ao seu irmão, tornando-se assim o dono único de seu império. Se o surgimento das Bratz surge em um cenário, para dizer o mínimo, duvidoso acerca de contratos e direitos de imagem, devemos lembrar que a Barbie também não foi totalmente original. Surgida a partir de uma boneca alemã direcionada ao público adulto, Ruth Handler copiou quase que fielmente toda a boneca e a lançou no mercado americano com enorme sucesso. Apenas anos depois, a Mattel compraria o direito de uso da imagem de Bild Lilly, a boneca alemã. Determinada a proteger sua propriedade intelectual e seu domínio de mercado, a Mattel processou qualquer um que se atrevesse a utilizar a imagem da diva loira. A Mattel processou marcas de brinquedo, cantores, artistas, sempre com um discurso de proteção e violação de direitos autorais. No final da década de 90 e início dos anos 2000, a Barbie enfrentava sua primeira grande crise. Com toda uma geração de crianças entrando no mundo online e tendo acesso a uma enormidade de conteúdo interativo, a Barbie ficou renegada a um grupo de crianças mais novas. Sendo um brinquedo de crianças mais novas, as crianças mais velhas, seduzidas pela ideia de maturidade trazida pela adolescência, se distanciaram ainda mais da boneca, em um ciclo que acabou resultando em queda das vendas. Associado a isso, as pessoas passaram a questionar cada vez mais o papel de uma boneca extremamente limitada quanto a ideias inclusivas. Apesar de trazer em sua linha uma enormidade de variações, a boneca que realmente era a cara da marca continuava extremamente loira e magra. Foi nesse cenário que a MGA lançou as bonecas Bratz. Essas bonecas fizeram um sucesso enorme e pela primeira vez ameaçou o reinado da Barbie. As Bratz dominaram o universo infantil no início dos anos 2000, munidas de um visual mais descolado, estilos e etnicidades diferentes. As bonecas ganharam espaço entre as meninas entre 9 e 12 anos, o principal público da Barbie. As Bratz ganharam o prêmio de melhor brinquedo do ano por 2 anos consecutivos. A Mattel, percebendo a ameaça que se avizinhava, lançou sua versão das Bratz, que chamou de Barbie My Scene. A linha My Scene não chegou nem perto de ameaçar o avanço das bonecas da MGA.
Com corpos pequenos e cabeças enormes, elas pareciam uma cópia ruim das concorrentes. O jornal The New York Times fez a seguinte análise: lábios exagerados e olhos protuberantes e cheios de maquiagem. As bonecas não agradaram o grande público e logo saíram de linha. A Mattel ainda realizou uma nova tentativa de apresentar uma ideia de diversidade que pudesse concorrer com a MGA e lançou uma linha de bonecas fora da marca Barbie que chamou de Flavors. As bonecas, inspiradas no estilo hip-hop americano, receberam uma enormidade de críticas pelo apelo extremamente caricaturado. Um jornalista do Chicago Tribune escreveu que as Flavors estavam fora de contexto e se apresentavam como modelos questionáveis para as crianças. Ele as chamou, inclusive, de estereótipos inimaginativos e acabou dizendo que uma das bonecas parece próximo a um traficante de drogas. Tudo parecia apontar para uma derrota da Mattel no campo das bonecas, seu principal produto. As Barbies pareciam fadadas ao declínio, porém, tudo mudou quando a Mattel recebeu uma carta anônima informando que Brian Carter, seu antigo designer, havia desenvolvido as Bratz e vendido a ideia à MGA, enquanto ainda trabalhava na Mattel. Ele havia, segundo consta, vendido uma propriedade que poderia, de acordo com seu contrato, pertencer à Mattel. Ali estava a arma que poderia destruir a sua concorrente. Com um julgamento altamente politizado, extensamente coberto pelos meios de comunicação, a Mattel apresentou a ideia de que Carter havia se aproveitado do período em que trabalhava na Mattel para criar algo para a concorrência, que ele teria assinado um contrato em que todas as suas ideias seriam da Mattel. A MGA disse que comprou a ideia sem saber que ele trabalhava na Mattel, o que não era verdade. As duas companhias jogaram as fichas e a culpa em um único funcionário. Isso destruiu a carreira de Carter e o levou a ser recusado em outras empresas. Afinal, quem quer lidar com um funcionário assim? A Mattel conseguiu convencer o júri de que a MGA não seria dona da marca Bratz. Foi determinado, assim, que a MGA parasse imediatamente a produção das bonecas e pagasse à Mattel $100 milhões pelos danos causados. Com a apelação, o julgamento foi passado para outro juiz, Kosinski, que tinha, para azar da Mattel, um histórico de se posicionar contra os direitos autorais e a favor do domínio público. Depois de um longo debate, acabou-se decidindo que a MGA poderia sim voltar a vender as Bratz e que ela era a detentora da marca. Sob a alegação de discordância em relação ao julgamento anterior, a Mattel solicitou um terceiro julgamento. A terceira etapa estava acabando com a MGA. Afinal, eles não eram uma grande empresa com rios de dinheiro, não tinham o poder de uma grande corporação. Assim, o CEO da MGA decidiu contratar um pequeno escritório de advocacia, composto apenas de mulheres. Diante de novas descobertas por parte da imprensa sobre as atividades de espionagem industrial e cópia de produtos das concorrentes, a Mattel acabou de acusadora a acusada. A terceira etapa, surgiram fortes indícios de que a Mattel possui uma abordagem tóxica e ilegal em relação a qualquer adversário. A empresa foi acusada de produzir documentos falsos para que funcionários tivessem acesso a informações sobre produtos da concorrência. Além disso, quando algum concorrente se apresentava em crescimento nas vendas, a Mattel abaixava o preço de seus produtos abaixo da margem de lucro, com o intuito de destruir o concorrente e depois subir os preços acima do mercado. Havia, segundo consta, um setor na Mattel especializado em tentar obter segredos da concorrência. Usando sua posição privilegiada, a empresa focou muito em acabar com a competição. Além disso, a própria Mattel entrou no imbróglio. Ao ser colocado frente a duas bonecas, uma Barbie Mycene e uma Bratz, o CEO da Mattel não soube diferenciar qual era a boneca que eles produziam. Teria a Mattel feito sua boneca inspirada nas Bratz antes mesmo de saber sobre sua possível propriedade sobre os direitos das bonecas? Em abril de 2011, após quase 3 meses de depoimento, o júri ficou do lado da MGA. Naquele momento, o júri, no novo julgamento, disse que a Mattel não só não provou suas alegações de violação de direitos autorais, como também entendeu que a empresa praticava competição predatória.
A empresa, de litigante, passou a litigada. O CEO perdeu seu cargo. A MGA se consolidou como uma verdadeira proprietária da marca Bratz. A Mattel teve que pagar mais de 300 milhões de dólares após o processo, incluindo multas, pagamento dos advogados da MGA e danos morais. A MGA nunca mais recuperou o período de ouro e a linha Bratz até tentou um comeback em 2015 com receptividade morna. Agora, a MGA desafia novamente o domínio da Mattel. As bonecas LOL, Surprise e as Rainbow High estão em alta, agradam tanto uma nova geração quanto a um grupo de colecionadores insatisfeitos com os rumos da linha Barbie. A Barbie hoje está em um de seus períodos mais críticos diante dos amantes da boneca. Apesar de as vendas estarem em alta, a boneca apresenta um sério problema de qualidade. Houve uma drástica mudança na postura da empresa e não é incomum encontrarmos bonecas com olhos tortos, cabelos e tecidos de baixa qualidade. Isso acontece mesmo na linha colecionável da boneca. A ausência de criatividade é notável e a empresa foi acusada pelo próprio dono e CEO da MGA de ter se inspirado fortemente em suas bonecas para a criação da nova linha Barbie Extra. Ele promete, inclusive, acionar a empresa judicialmente. E para você, quem deveria ter ficado com a marca Bratz? A Mattel realmente caiu em qualidade? Será que a MGA realmente vai processar a Mattel? Deixa aí nos comentários. No fim, fica apenas a certeza de que nada se cria do nada. Todas essas bonecas tiveram alguma inspiração anterior. Essas foram apenas as sortudas de estarem no pódio. Espero ansiosamente pelos próximos capítulos e, apesar de ser uma admiradora da Barbie, eu torço para que mais e mais concorrência faça sucesso. Torço para que a MGA, a Hasbro e todas as outras companhias do setor abracem a parte do mercado que lhes convém. A concorrência é benéfica para nós consumidores. Quem quiser continuar por aí nos próximos anos vai ter que fazer valer o esforço. Fico por aqui no The Big Collector Extra de hoje. Deixo vocês com um beijo enorme e vamos aguardar o que os próximos capítulos dessa história nos reservam. Até a próxima! Esse vídeo foi feito baseado em links da internet e no livro You Don't Want Me. Se você quer se aprofundar na história, aí embaixo eu deixo para você o link para a compra do livro.